Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, possa habitar no seu coração neste momento, que nós estudaremos a lição da escola sabatina, que o Espírito de Deus possa inundar seu coração, dando-lhe conhecimento, sabedoria, que todos tenham realmente um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 20 de agosto de 2026, a lição 8 de hoje, ela tem como título Vitória Final sobre a Morte. Que você saiba, você, meu amigo, minha amiga, que após Jesus ressuscitar dos mortos, que ele realmente venceu a morte, e que ele, através do seu poder, também na sua segunda vinda, ressuscitará os mortos que faleceram acreditando nele. E essas pessoas, elas terão um corpo realmente real e tangível, né? Um corpo glorificado, um corpo transformado pelo poder de Deus, onde essas pessoas refletirão o projeto original que Deus havia feito para Adão e Eva, bem antes lá do pecado, onde eles eram realmente puros, perfeitos, antes do pecado entrar no mundo. E esse corpo perfeito, sem manchas, é esse corpo que Jesus dará a todas as pessoas que serão ressuscitadas na sua segunda vinda. E o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja de Corinto, e também a nós hoje, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não que Paulo esteja aqui mencionando que os salvos não terão assim um corpo físico após a ressurreição. Mas Paulo está falando que o ser humano que irá para o reino dos céus não terão esse corpo terreno, né? Esse corpo que nós temos hoje, esse corpo mortal, corruptível pelo pecado, mas sim terá um novo corpo, né? Um corpo realmente da glória do Senhor, um corpo transformado. Porque jamais alguém pode habitar no céu com aquele corpo antigo. Os salvos terão um corpo glorificado assim, puro, né? Sem manchas, sem doenças, sem nada, incorruptível, né? E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 até 57, ele fala dessa grande vitória que será obtida sobre a morte através do sacrifício de Jesus, onde o poder de Cristo será manifestado nessas pessoas que serão ressuscitadas, porque Jesus venceu a morte e mais uma vez ele mostrará ao ser humano que também será vencido mais uma vez, e essas pessoas serão restauradas. E os crentes também receberão essa vitória que ocorreu lá na cruz, né? E recebem a vida eterna para morar com o seu Senhor para a eternidade, no lugar onde não haverá mais morte, mais dor, onde novas criaturas seremos, e haverá essa vitória sobre o pecado, e o túmulo realmente será mais uma vitória do ser humano. Pessoas serão transformadas, que serão realmente totalmente mudadas, né? Uma nova criatura, e isso é através do poder de Jesus que será mostrado na sua segunda vinda. E assim, Paulo, né, nesse livro de 1 Coríntios capítulo 15, ele faz uma afirmação intrigante, né, que eu havia mencionado anteriormente. Ele diz lá: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, né? Que está lá em 1 Coríntios 15, 50.
Muitos leitores, pessoas às vezes que não têm o devido conhecimento, usam essa declaração para dizer que Paulo defendia uma existência imaterial no céu. Contudo, o contexto e o texto de Paulo, que são bem claros, eles apontam em outra direção. Porque existe um paralelismo, né, desse livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, que sugere que carne e sangue corresponde à corrupção, bem como o reino de Deus corresponde à incorrupção. Vejam a divergência. Assim como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 até 49, Paulo contrasta esse corpo atual que nós temos, né, de corrupção, ou mesmo o corpo morto, com o corpo ressuscitado. Ele faz uma comparação nesse livro, onde o corpo sepultado é marcado, quando a pessoa morre, quando falece, né, ele é marcado por corrupção, por mortalidade. Já o ressuscitado por incorrupção e imortalidade. Aí está a diferença, que nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Em resumo, nosso corpo precisa passar por uma modificação, uma transformação pelo poder de Deus, bem radical, para nós herdarmos o reino dos céus. E assim, em termos práticos, Paulo usa corrupção e imortalidade para se referir à nossa natureza pecaminosa. E assim, muitos escritos judaicos, onde ele fala sobre carne e sangue, é uma expressão para essa humanidade pecadora caída, que eles utilizam isso. Por isso, nosso corpo deve ser transformado e purificado de toda imperfeição na volta de Jesus, que ocorrerá na sua segunda vinda. Somente quando essa natureza pecaminosa for realmente removida, retirada de nós, que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 54, é que nós passaremos pela experiência da glorificação e estaremos no reino dos céus, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 até 53, e também ele fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17. Que se cumprirá essa proclamação, porque Paulo fala, tragada foi a morte pela vitória, a vitória que todos obterão ao lado de Cristo. E o que nós podemos realmente ver esse poder realmente de Jesus, porque a divindade de Cristo é com toda a certeza de vida eterna, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha essa vida eterna. Porque o próprio Jesus disse lá, aquele que crê em mim, diz Jesus, ainda que morra, viverá. E quem vive, que crê em mim, não morrerá eternamente. É uma promessa de Jesus para todas nós, todas as pessoas, todos os seres humanos. E você, meu amigo, você crê nisso? Então leia lá em João capítulo 11, versículo 25, João capítulo 11, versículos 25 e 26, que tem essa maravilhosa promessa para mim e para você. Cristo está olhando para o tempo da sua segunda vinda mais próximo, que está se aproximando, porque ele deu sinais da sua segunda vinda em Mateus 24 e Lucas 21. E nesse momento, né, da segunda vinda, os justos e os mortos que aceitaram Jesus como Salvador ressuscitarão incorruptíveis. E os vivos serão transladados, as pessoas que se mantiveram firmes, mantendo e observando os estatutos e mandamentos de Deus, obedientes até a volta de Jesus, eles serão transladados até as nuvens dos céus por anjos, que o levarão para o encontro com Jesus nas nuvens, porque Jesus não pisará aqui na terra. O milagre que Cristo estava prestes a realizar ao ressuscitar Lázaro dos mortos, representará a ressurreição de todos os justos e mortos na sua segunda vinda.
Jesus deu uma amostra ali, quando ele fez esse milagre em Lázaro, né? O ressuscitando, para ele mostrar que ele tem poder de fazer isso. E ele fará para todos que o aceitarem na sua segunda vinda. O corpo do ser humano, após a ressurreição, não será assim um espírito flutuante, como algumas doutrinas aí falsas mencionam ou pregam, né? Ou talvez um fantasma que alguém diz em alguns lugares, mas sim uma estrutura real, palpável, né, das pessoas. As pessoas serão palpáveis, um novo corpo, tal qual como Cristo ressuscitou aos discípulos, né, onde eles puderam, quando Jesus ressuscitou, ao terceiro dia, apareceu aos seus discípulos, né, e a mais de 500 pessoas, muitos puderam abraçá-lo, sentir realmente. Tanto é que Tomé pegou nas mãos de Jesus e viu realmente, porque a única coisa que se manteve para que as pessoas vissem que era Jesus mesmo, foram as marcas dos cravos nas mãos. E Jesus mostrou para Tomé: olha, aqui sou eu. Porque por que ele estava assim meio duvidando na presença de Jesus? Porque Jesus, ao ressuscitar, ele estava com um novo corpo, um corpo, né, sem manchas, sem nada. E quando ele morreu, ele tinha manchas como nós tínhamos, envelhecimento como nós tínhamos. Jesus, quando esteve aqui, como a forma ser humana, e quando ele ressuscitou como o Deus de Todo-Poderoso, Criador do Universo. E ele se apresenta para os discípulos com a pele rosada, limpa, mas é a mesma fisionomia. E eles não reconheceram devido a isso, né? E esse corpo terreno de hoje nosso, que está sujeito a doenças, cansaço, velhice, não existirá mais após a ressurreição. Será totalmente transformado na segunda vinda de Jesus, onde nós também cresceremos à estatura de Adão, como a própria Bíblia diz, para nunca mais sofrer degradação alguma, e a vitória final sobre a morte através de Cristo. A Bíblia diz que todos que se acharão nos túmulos sairão. Está lá em João capítulo 5, versículos 28 e 29. E sairão dos túmulos ao ouvir a voz de Jesus. Jesus tem o poder de transformar qualquer vida que ela seja disposta a aceitá-lo como Salvador. Uma pessoa que deseja que a sua vida seja forjada no fogo para ressurgir uma nova criatura, uma nova vida, purificada e santificada, com propósitos eternos. Se cada membro de uma família, né, aceitasse esse necessário revivamento, essa reforma, cada casa do povo de Deus se tornaria uma morada especial de Cristo, seria uma extensão do céu à sua casa. E ainda que a doença e a morte alcançassem até as situações mais adversas, seriam para a glória de Deus, como João fala no capítulo 11, versículo 4. E o avanço para a sua obra seria mais rápido, né? E Jesus não chorou pela morte do seu amigo Lázaro, né, o que ocorreu, né? Porque Jesus sabia que a morte existia entre nós. O que Jesus chorou, que está em João 35, foi pela morte espiritual do seu povo, que não aceitava ele como Salvador, que os judeus recusaram e recusam ele até nos dias de hoje como Messias. Estão esperando um outro Messias que jamais acontecerá. Quando os cristãos justos que morreram acreditando em Jesus na ressurreição, na sua segunda vinda, todos formarão um grande coral, onde todos juntos nós cantaremos um hino ousado e desafiador que diz lá: onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Está lá em 1 Coríntios 15, 55, é um hino conhecido também, que fala desse júbilo, dessa adoração que nós faremos, todos juntos após sermos ressuscitados e formos ao encontro do Senhor. Aqui são os gritos do sucesso alcançado por acreditar nas promessas de Cristo para nós, que se cumpriram nesse momento de estar na eternidade.
o grito triunfante da vitória de Cristo, por poder realmente termos a oportunidade de estar assim face a face com o nosso Senhor e Redentor, pensar que todas as coisas ruins passaram-se para trás e a morte não existe mais choro. Não existirá mais vencedores da batalha final, estaremos revestidos de imortalidade. Que milagre, que presente de Deus quer dar para cada um de nós. Que você aceite isso, Senhor. Que você aceite, meu amigo, minha amiga, aceite o Senhor como Salvador do Senhor. Que você tenha um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.